The Burn de 1981 é um filme de slasher onde acompanhamos um assassino que sofreu uma brincadeira que saiu do controle buscando vingança num acampamento de jovens. Bom, os filmes de slasher eles têm uma estrutura muito característica. E esse é um filme de 81, é um ano que saiu Sexta-feira 13, parte 2. Ou seja, já tem alguns filmes assim que ele pode tomar como referência. E nesse caso, esse filme segue a estrutura muito batida desse tipo de filme. A estrutura que foi descrita no Blood Money, que foi o livro que eu utilizei para falar no podcast sobre o Black Christmas. O link vai estar na descrição. Então, esse filme ele segue toda a estrutura clichê dos slashers, onde a gente tem o assassino, a origem do assassino, né? A gente tem um momento de lazer dos jovens e, em seguida, os assassinatos, até que ao final a gente tem um confronto e no caso, a morte do assassino. No caso do The Burn, ele é um filme que bem atmosférico e bem lento, assim. O prólogo dele, né, a origem do assassino, tem bastante tempo de tela, assim, e a gente acompanha ele no hospital, ele saindo do hospital e o primeiro assassinato dele. Inclusive, o primeiro assassinato dele lembra bastante o primeiro assassinato do Profundo Rosso, né, o Prelúdio para Matar, do Dario Argento, de 75, que pode ser uma referência, né, e inclusive na trilha sonora do The Burn a gente tem o Rick Wakeman, que é o tecladista do Yes, gravou teclado também pro Black Sabbath, no Sabbath Bloody Sabbath, e essa presença do Rick Wakeman nos teclados, nos sintetizadores, remete muito aos giallos e os filmes trash italiano que também envolviam essa questão de uma trilha que remetia a rock progressivo. Bom, mas voltando pro The Burn, então a gente tem esse filme que segue essa estrutura, mas ao mesmo tempo ele tem esse lado mais atmosférico, ele é mais lento, não só a questão do prólogo, mas até os primeiros assassinatos com os jovens, ele demora bastante para acontecer, então a gente acompanha bastante o cotidiano desses jovens, esses jovens se divertindo, o que de fato a gente começa a criar uma relação com eles, com os dilemas deles, com os problemas deles. Então, vários momentos a gente tem a câmera fechando e vendo os diálogos dos jovens, a maneira que os jovens estão blocados em cena, a gente sente a presença deles ali, e o que permite a gente criar uma certa identificação e o que torna as mortes mais pesadas em seguidas. Esse é um problema nos filmes de slasher, muitas vezes, que a gente não tem muito, não se aprofunda muito os personagens. Os personagens são muito superficiais. Não é o caso do The Burn, a gente acompanha bastante eles por isso, e como demora para acontecer os assassinatos, acontecem muitos sustos falsos. O diretor, que é o Tony Milan, ele utiliza muito do ponto de vista, que é bem característico, que veio do giallo também, né? O giallo, pra quem não sabe, é um subgênero de policial suspense italiano. E o slasher bebeu bastante do giallo. Então utiliza muito essa questão do ponto de vista em algumas cenas para criar essa tensão e em alguns momentos até confunde a gente sobre algum dos jovens está espreitando, por exemplo, uma jovem tomando banho, o que dá essa impressão de ser o assassino, mas na verdade é outro jovem. Então a gente passa bastante tempo criando essa tensão, bastante tempo com os jovens, criando essa ligação com os personagens, até o momento que o assassino começa a atacar. E a segunda morte, no caso, que ele mata vários jovens de uma vez só, é uma cena bem forte, uma construção bem forte. E nas cenas de assassinato a gente tem essa câmera mais fechada, a gente tem os efeitos do Tom Savini, que é ótimo. E essa cena de assassinato onde ele mata vários jovens, que talvez seja a cena mais famosa do filme, que é num bote, é uma cena bem gráfica, a gente tem esse uso do sangue, esse uso o assassino cortando com uma tesoura a mão dos jovens. Então é uma cena bem gráfica, a gente tem uma câmera fechada, uma decupagem que permite a gente visualizar essa violência e essa tensão. E o filme, a partir daí, fica bem mais tenso, e toda aquela construção lúdica que a gente tinha dos jovens se perde, o que dá uma densidade muito interessante pro filme. Até pensando em outros slashers, como eu comentei, como os personagens são muito superficiais, às vezes as mortes vão acontecendo e a gente não vai nem sentindo. Nesse caso, a gente sente a tensão no ar. Os jovens ficam realmente desesperados, numa situação desesperada. E até que segue pro fim do filme, né, onde a gente tem o confronto final, e a gente vê, de fato, o assassino, e ele tá totalmente desfigurado das queimaduras, o que também é uma maquiagem bem legal, e se resolve de maneira até bem simples. Mas esse filme segue uma estrutura bem comum dos slashers, assim, não tem uma grande alternância nisso. Eu acho que o mérito realmente está nessa questão da construção da tensão, nessa demora até para os assassinatos acontecerem, e quando eles de fato acontecem, realmente
é realmente denso e muda totalmente o tom do filme, o que acho que torna esse um filme slasher bem interessante pra esse período. Bom, se você gostou do vídeo, eu vou pedir que você deixe um like e se inscreva no canal. Esses vídeos saem toda terça-feira e a cada 15, 20 dias eu tô postando o Lendo Textos sobre cinema ou só Lendo Textos. Então, se você tiver alguma sugestão de textos ou filmes que eu possa gravar aqui, coloque nos comentários. É isso. Muito obrigado.